a Laura disse que vai pagar uma ceva, um litrão para cada uma de nós. Oh, ou uma babá para ficar a criança. É sobre isso. Ou a gente leva a criança tudo junto e já era, já era. Bem-vindos ao Sorocast, esse podcast onde se fala de tudo, tudo mesmo, inclusive sobre maternidade. Eu sou Camila Falcão e este é o Sorocast especial de Dia das Mães. E é mãe de criança mesmo, e não é mãe de pet nem mãe de planta. É mãe das cria ranhenta que sai correndo pela casa sem fralda e que foge do banho molhando todo o piso. A Laura me convidou para essa edição especial porque ela não tem lugar de falar aqui, né? Então, lembrando que esse podcast agora é exibido todas as quintas-feiras e não esqueçam de seguir esse podcast nas redes sociais e streamings. É Sorocast com 2 T's, no Instagram, no YouTube, Spotify e Twitter. Curtam e compartilhem, já mandam para mais 3 amigas, amigos, amigas, e aqui pode mandar para pai de gato, para mãe de samambaia, para tudo, tá? Então, sem mais delongas, eu tenho 2 convidadas muito especiais aqui comigo. A primeira, ela é atriz, humorista, comediante e estudante, faz freela em bar e é mãe da Aimee. Ela, Mayura Matos. Inhagui, gente! A mãezinha tá chegando. 1 ano e 7 meses de pura sabedoria e desespero na maternidade. E ela também, que é do Corre, mãe solo, filha de Yansan, cheia de axé de fala. E também minha comadre. Vem ela, a mãe da Maria Flor, Mônica Martins. E aí, gurias, mãezinhas, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aí. Ai, eu não sei o que falar, mas a gente tá aí para compor essa rede de mães maravilhosas. Obrigada pelo convite, gurias. E euzinha aqui, atriz e cantora, presa nesse eterno home office, com as paredes todas riscadas pelo Joaquim, Camila Falcão. Então a gente vai começar nosso bate-papo aqui. Gurias, estava aqui pensando, né, que a maternidade ela não começa quando a criança nasce, ela começa lá na gestação, né? A gente já não é tão florida assim, né, quanto todo mundo imagina. Quais foram, assim, tipo, as frustrações dentro da gestação que vocês achavam que ia ser, nossa, que lindo, que maravilhoso, e na realidade nem foi tanto assim. Eu já começo falando que foi ter passado mais de 20 dias no hospital, né? Antes da cria nascer. Como é que foi para vocês, assim? Vai, Mai. Adri. Eu achei que eu ia ser uma grávida mais disposta. Mas eu era uma grávida com muito ranço, no caso. Assim, na finaleira, né? Eu já não aguentava mais. Eu andava me arrastando real oficial. Era um período mais friozinho, assim. E aí foi uma das frustrações, assim, né? Que eu achei que eu ia estar mais disposta para caminhar, né? Porque a galera fala, é bom caminhar, tá? Mas querido, né? Querida, eu estou com um peso aqui difícil. Tudo dói, entendeu? As cadeiras parece que estão abertas já, enfim, essas coisas todas, incomodativas. Então, eu vim aqui, né, para contrariar as estatísticas, a louca. E a minha gestação, quando eu penso nela, eu penso numa gestação muito tranquila. Desculpa, mãezinhas, porque, enfim, sofri toda aquela questão de enjoo ali no início e tal. Mas foi uma gestação muito tranquila. Eu trabalhei me agachando, correndo para lá e para cá, até 2 dias antes da Maria Flor nascer. Então, a gestação, para mim, foi uma coisa mais tranquila. Mas o que acabou comigo, que ninguém me disse, foi a relação do pós-parto ali, né, da recuperação. Eu acho que a gente não chegou nessa parte ainda. Mas a atravessada, a gestação em si foi tranquila para mim, até a cria sair de dentro de mim,
foi tranquilo, mas a recuperação foi um momento bem difícil, né? Então, estourou os pontos, aquela coisa toda, demorei mais para tirar os pontos. Foi uma função. E como é que o teu parto foi natural ou foi cesárea, Mônica? Ai, gente, a gente já vai chegar assim, entrando nos trabalhos de parto. Eu amo. Meu trabalho de parto, ele estourou minha bolsa e eu fiquei 18 horas em trabalho de parto. Foi bem difícil. Então, a gente vem com toda aquela idealização, né? Os 9 meses da gestação ali. Ai, vou fazer um trabalho de parto, vou fazer um plano de parto e banheiras e piscinas e agachamentos. E quando a gente chega na hora, é tu e algum guia de luz para te ajudar. Então, foi bem difícil. Fiquei 18 horas em trabalho de parto e eu não tive dilatação suficiente. Aquela coisa, citocina, tá caro na mãezinha 3 vezes, quase morri de dor, desmaiei, voltei para mim. E cheguei em uma hora que eu implorei pela cesariana, né? O grande susto aí. E então sofremos, eu e Maria Flor, 18 horas até ela vir. Ela veio por cesariana, né? Foi a coisa mais difícil, assim, pedir uma cesárea, mas foi importante para mim porque eu notei que o processo de cura ali, né, daquelas 18 horas, eu passei todo o trabalho de parto com a minha mãe do lado, segurando a minha mão também. Então, é uma coisa que a gente resgata com as nossas mães também, né? E a Maria Flor veio por cesárea. Muito engraçado, porque quando as médicas estavam ali, eram 2 médicas, e cortando aquela função toda, e já não sentia mais minhas pernas. E aí ela, olha aqui, ela nunca ia vir por parto normal, ela não estava encaixada. Então, elas queriam me deixar mais tempo ainda naquele processo ali de tentar vir normal, mas não ia vir porque ela não estava encaixada, por isso que eu não tinha dilatação. Ai, para mim foi cesárea também. Eu não tinha, na verdade, eu tive que ir, né? Decidi ir pro hospital. Apesar de eu acho que passa essas coisas, né? E as pesquisas, por saber, né, esse lance que a Mônica falou, todas as piscinas, né, desse todo parto que chamam de humanizado e etc. Eu tinha consciência de que, ok, entendeu? Cesárea ok, natural ok, desde que venha de boa, né, assim. Desde que saia. E toquei, né? Só que assim, eu fui com bastante medo, porque eu fui com esse pensamento em relação às mulheres pretas, né, cara, dessa violência obstétrica, né, da violência do racismo estrutural, enfim, todas essas coisas, eu fui com isso dilatado na minha mente, na real, sabe? Tentando minimizar isso e tal, né? Conversando com o Hércules, que estava lá comigo. A minha mãe não pôde ir comigo porque a minha mãe tem hipertensão e ela disse: eu não vou dar conta, né? Eu tenho medo de acabar indo contigo e daí te preocupando, e aí vai ser um desvio de atenção, então eu, né, prefiro que ele vá e tal. E aí foi muito doido, cara, foi muito doido, assim, porque eu tomei ocitocina também, né, para começar a dilatação, tava dando tudo certo, né, colocaram lá um lance que eu não sei o nome, mas que é um balãozinho que ele vai inflando e ele ajuda a dilatar. Mas, apesar da dilatação, eu acho que a Aimee também não estava encaixada. Uma coisa que eu sinto falta é porque elas não me deixaram a par de tudo, ou se me deixaram, eu de fato não lembro, né, com adrenalina. Porque de repente a médica chegou e falou assim: olha, o coraçãozinho dela não tá batendo como a gente espera, a gente vai ter que fazer uma cesárea, né? Apesar dos 5 dedos de dilatação, a gente vai ter que fazer uma cesárea porque ela não tá vindo, né? Uma cesárea de urgência. E nisso ela fala isso e não dá nem 3 minutos, tu já tá na sala de cirurgia do bagulho, entendeu? É muito rápido. Veste o pai, veste a mãe, tarará, tarará, foi dar injeção. E isso foi muito, eu tremia muito, assim, foi muito assustador, na real. Uma experiência bem, bem assustadora, né? O lance dos braços para fora, a maneira como me colocaram na maca foi uma maneira errada, então a Aimee não pôde ficar deitada para mamar. Elas viam que eu estava bastante alterada emocionalmente, né, porque eu não conseguia parar de chorar. Elas não deixaram ela muito tempo comigo, né,
O que também me deixou preocupada com esse lance, de novo, né, da violência, né, com os corpos pretos. Eu ficava o tempo todo pensando, meu Deus, se fizerem alguma coisa ou tratarem diferente, né, a minha filha. Então eu falei, Hércules, não sai do lado dela, não tira o olho dela pra nada, leva tudo que tiver que fazer, faz tu junto. Então foi sempre tensão, assim. Pra mim é um momento de muita tensão, não foi um momento de tranquilidade, né? E também, como é isso, né? Idealização, a gente lê tantas coisas bonitas, né? Mas não foi bonito, foi bem trecheiro, assim, pra mim. O Joaquim também nasceu de cesárea, mas os médicos não queriam, né? Porque fui internada no hospital, porque eu tinha pré-eclâmpsia e tive que ficar lá. Mas, então, porque eu fiquei esses dias internada no hospital e eles iam fazer uma indução de parto, tipo, então ele não estava pronto para nascer, né? E daí, durante essa indução, que começou às 8 horas da manhã de uma quinta, quando já foi, acho que já era, tipo, quase meio-dia do outro dia, eu não tinha dilatado nada. Eu não tinha nada, não tinha sentido dor, e eles me botando injeção e fora que tu já tava há dias lá, né? Fora dias, né? E daí eu tinha assinado um termo que eu li muito bem o que dizia, né? Falava que se eu não quisesse mais esse processo de indução por comprimido, eu poderia não querer, né? Poderia escolher outra forma. E daí eu chamei a médica e falei, daí ela falou assim, mas é que esse processo, mãezinha, pode levar até uns 3, 4 dias. Daí eu falei, não. Falei, o meu parto, ele já começou há 17 dias atrás. Desde que eu me internei aqui. Então, não é só agora, eu tô cansada fisicamente, mentalmente. Eu só quero ir embora com meu filho. E daí ela, mas é que tu tem que pensar que como tu é uma mulher gorda, é muito arriscado para te fazer uma cesárea. Bem assim. Nossa. E eu não, tudo bem. Não, mas não tem problema. Eu prefiro, para que eu não fique aqui sofrendo. Eu tô ouvindo e vendo um monte de mulher ganhando seus filhos. Eu tô, tipo, estressada mentalmente. Eu só quero sair daqui. Daí fui, né? Daí até ela, mas a gente vai ter que ver quando tiver uma horinha, a gente te leva. Tipo assim, super. Todos os outros dias que eu tinha passado no hospital e que me tranquilizaram por estar ali, que as pessoas me trataram de certa forma bem, naquele momento eu comecei a ficar muito nervosa, né? Porque o que vão fazer comigo? Ainda, tipo, não sei como é que foi para vocês na cesárea, mas daí, depois que deu anestesia, eu já, tipo assim, eu via tudo e comecei a sentir um cheiro de queimado da pele e meio zonza, assim. Eu falava pro Gabriel, eu vou morrer. Cuida do meu filho, eu vou morrer. Porque tu fica, né? Tu fica zonza, tu, tipo, tá ali, daí tu não vê nada, daí até que a cria vem, assim, em cima de ti. E, que loucura, que momento, assim, que é surreal, assim, né? É surreal, porque tu sabe que vai ser uma criança de dentro de ti, mas quando eles colocam mesmo ele assim, e daí tu pensa, meu Deus, o que eu fiz, Derek? E agora, sabe? Aquele mesmo. tipo... Mas, sim, eu penso, quando eu falo ai, como é que foi teu parto? Eu falo, ai, meu Deus, é horrível. E eu falo isso para as mães grávidas, às vezes, depois eu fico pensando, Mônica, te contenha, porque eu acho que a parte da idealização nos traz tanto aquele momento feliz, aquelas coisas, que, cara, é horrível. Não horrível de a sensação, mas é um ciclo de pavor por muitas horas, assim, de tensão, por muito tempo. E ninguém te fala isso, tipo, minha mãe não falou isso, sabe? E aí, quando eu penso nisso, eu já começo a chorar. Já não quero mais ter filho. Eu penso, Maria Flor, te organiza aí, que vai ser só tu, minha filha. Não, e daí tu pensa, só de pensar em passar aquilo de novo, sabe? Passar por esse processo de novo, já me vem um arrepio, assim, tipo, é muito difícil mesmo, assim. Eu tenho umas amigas que faz contrata fotógrafo, né, por dia, para aquela coisa, para tirar foto sentindo dor. Eu lembro que a minha mãe começou a gravar eu sentindo dor, eu fiquei putaça com ela, e é uma coisa que, tipo, depois que passa a dor,
É até legal ter o registro. Eu até perdi de tanta raiva que eu tenho só de lembrar. Mas é, assim, muito horrível. O Hércules tirou uma foto minha. Eu falei pra ele, idiota. Ele tirou uma foto minha, ele com um sorrisão, assim, primeiro plano, né? E eu no fundo toda, porque eu já tava tomando ocitocina, eu deitada na cama, assim, o ó do Borogodó. Mas eu lembro... Mas eu é lembro legal, que... é legal. Não, é legal. Eu lembro que na primeira vez, eu deitado, assim... Tá, veio a enfermeira para fazer o exame de toque, eu fiquei só com aquele negocinho, né, do hospital, roupãozinho, Sim. E eu tava de calcinha, e ela, mãezinha, tu tem que tirar a calcinha. Eu, ai, meu Deus do céu. Depois eu tava andando pelada, já não queria mais, era dor, era chuveiro, eu tava arregaçada já lá. Azar. Não, e a médica, tinha uma médica... que teve que fazer o procedimento, né, para colocar esse balãozinho, né, para ajudar na dilatação. E aí a médica, ela tava toda maquiada, assim, muito maquiada, sabe? Eu não sei nem se aqueles cílios era dela, se era, enfim, era dela porque ela comprou, né, qualquer coisa. Mas tipo assim, e essa médica, e aí falando nessa coisa da delicadeza, né, do profissional, essa médica, ela chegou para mim e falou: sou eu que vou fazer o procedimento e tal, tarará, conversou comigo. E aí ela disse assim, mas quantos anos tu tem? Com a minha ficha na mão, né? Aí eu disse a minha idade, né? Aí ela olhou pra outra menina que tava junto, enfermeira, enfim, não sei. E disse assim, meu Deus, mas não parece. Olha só a cara dela. E olhava assim, abismada e fazendo umas coisas assim. E eu, gente, que é a pegadinha do malandro aqui, gente? O que tá acontecendo? E a outra, a médica que depois me operou, que fez a cesárea de urgência, né? A responsável pelo plantão, que eu apelidei de Paquita aposentada, ela chegou pra mim, olhou pra mim, pro Hércules, assim, e na falta do que falar, ela disse, olha que legal o cabelo deles, como é parecido, como é legal, né? Ai, meu Deus. O cabelo do Hércules, nasceu gredada já, minha filha. Sim, gente. Daí ela falou, ela fez o comentário que assim, ela disse assim, como será que vai ser o cabelo do bebê? Gente, os cabelos dos bebês são praticamente todos iguais, assim, não tem muita diferença, né? Com aquele cabelinho assim, né, e tal. E o cabelo do Hércules completamente diferente do meu, e tipo assim, na falta, né, do que falar, não precisa, né? Ninguém te pediu pra interagir assim comigo, né, gente? Então, nesse momento. Tu vai colhendo essas coisas, assim, não, né, elas são indigestas, né, nesse momento, assim, muito... E nesse tempo que eu fiquei no hospital, era sempre, tipo, quando meio que trocava o plantão, vinham assim, tu tem 32 anos e é o teu primeiro filho? Tipo... Porque eles já olham para uma mãe preta, já acham que deve ter uns 5, 6 e que aquilo ali tu já tá ali de novo, entendeu? Provavelmente já me olharam assim, aquela ali tá ali de novo, né? Que é o que eles pensam, porque às vezes no quarto que eu fiquei durante esses dias, circulou muitas mães que chegavam, tinham cá também, e às vezes iam, né? Eu falei, tu tá aqui de novo, fulana, sabe? As enfermeiras chegavam assim, só que de novo! Quando eles chegavam para mim e falavam isso, assim, né? Era meio que eu tentar afirmar também que eu não sou uma mãe preta sem conhecimento, sem entender, sabe? Tipo, nada, porque é o que eles esperam de uma mulher preta num hospital público. Sim. Total. Que seja totalmente ignorante, que tu não saiba, que tu tenha 5 filhos já, sabe? Isso é muito louco. E eu percebi que o lance de ter mais filhos, né? Parece que tu tem que ter, obrigado a ter uma canja da situação em si, né? Porque eu lembro que me perguntaram, tipo, tu tem 23, mas é o primeiro? É o primeiro, mãezinha? Eu disse, é a primeira, ó, apavorada, é a primeira. Tá, então tá. Então, tipo assim, tu tem o direito de ser tratada diferente, sabe? Como as outras meninas que estavam no quarto, que já tinham 2, 3 filhos. Não, tu já tá acostumado. Não te desespera que tu já sabe como é que é o procedimento, entendeu? Então, como se nada daquilo fosse único, que cada gravidez fosse... cada gravidez é uma gravidez, né? Mas na correria do hospital ali é diferente o tratamento mesmo. Eu fiquei lembrando de uma coisa que tu falou, Mônica, das pessoas que levam fotógrafos e tal pro momento, né? Sim. Eu fico olhando, às vezes, essas blogueiras que estão toda maquiada para fazer uma cesárea, né? Os cílios. De cílios postiço maquiada e as fotos lindas, assim. Lindo. Eu penso, gente, como é que consegue? Como é que consegue?
conseguem, né? Aham. E tipo assim, a recuperação já sai do hospital perfeitas também, né? Perfeito. Flutuando, assim, né? É. Ai, que loucura. Mas isso de foto, eu fiquei pensando que acho que uma das minhas maiores frustrações, assim, foi não ter feito um book de grávida, né? Porque eu não cheguei a ter esse tempo, assim, né? Tu ia Queria fazer na também. semana, né? Tu ia fazer na semana, tu lembra? Quando eu fui internada. É. Isso é uma coisa, assim, de ter realmente, sabe, fotos. Gente, então deixa eu falar para vocês o porquê que a minha bolsa estourou, na verdade. Eu tenho um amigo que é fotógrafo, afrovulto, e ele vinha me incomodando para fazer as tal das fotos da gravidez, e a Maria Flor nasceu em julho, né? Então, no final da gravidez, a barriga pesando, aquela coisa, eu já não queria mais fotos, já não queria mais nada, só queria que aquela criança saísse de dentro de mim. E aí, um dia antes, ele me ligou, eu dura da sinusite. A gente vai fazer essas fotos hoje. Não sei o que, não sei o que. E ele trouxe pro meu apartamento na época luzes e não sei o que. E a gente fez um monte de foto. Eu passei o dia com o pé no chão. E, claro, querendo mostrar o barrigão. Botei sutiã, aquela coisa, fiz turbantes e não sei o que. E um aquecedor do lado e o pé no chão, né? Ele saiu lá de casa às 10 da noite. À meia-noite. Aí eu tomei um banho quente, o corpo relaxou. Meia-noite estourou a bolsa. E aí até fui ler depois o porquê, né? E aí diz que é por causa do choque de temperatura que pode ter rompido a bolsa também. Então eu fiz o ensaio da Maria Flor literalmente no último minuto do segundo tempo, porque senão a gente também não teria ensaio. Foi assim uma correria. Mas é massa ter esse momento guardadinho, é massa. Cadê tu? Tem mais alguma coisa, assim, que, tipo, quando vocês estavam esperando, vocês já pensavam assim, eu quero ter. Eu preciso ter aquele carrinho mais top, sabe? Aquela coisa que tu almeja e que, tipo, tu não tem, mas tu hoje em dia pensa assim, nem precisava, sabe? Porque às vezes eles crescem tão rápido. Que nem o Joaquim, tipo, com essa função até da pandemia, ele nem usa, assim, carrinho mais. Ele usa uma motoquinha, né? Aquelas de empurrar, que é muito mais prático, assim. Mas eu pensava, eu queria muito ter um carrinho, aqueles que vira bebê conforto, que vira Moisés, que vira, sabe? Sim. E vocês têm alguma coisa, assim, que vocês, tipo, queriam muito e que hoje vocês dizem, nem faz falta. Mai, Atri. Não, eu tô pensando aqui, eu acho que eu não desejei nada, assim, porque na real a Aimee ganhou muita coisa, né? Ganhou carrinho grande, ganhou carrinho pequeno, nananana. Então não teve nada, assim, que eu... Eu entrei numa pira, sabe do quê? Do quarto. Entrei numa pira do tal do quarto, eu queria o quarto completo. Porque, assim, quando eu engravidei, eu morava com meu irmão. E aí, o lance da casa, eu acho que a gente tem muito isso, né? As mulheres pretas, né? Pessoas pretas, e família e coisa. E não, a gente tem que ter uma casa nossa. Minha e da Maria Flor, tudo aquilo. E aí, com 7 meses, me mudei, não tinha nada. Só tinha o meu colchão, uma arara. Eu falei, cara, eu preciso montar essa casa. Então, com 7 meses, fui montar minha casa. E eu tava com a caracterização do quarto da criança. Cômoda, o berço. E aí, tá. Foi a única coisa que o pai da criança deu, inclusive, foi o quarto da Maria Flor, de tanto que eu enchi o saco. E o tal do berço, que no fim a Maria Flor não dormiu um dia sequer no berço. A gente faz cama compartilhada até hoje, inclusive. E eu acabei dando, assim, o ano passado eu dei até pro Caio o berço, porque é uma coisa que eu idealizei, eu achei assim que a gente ia usar muito e tal, e na verdade hoje, Camila, sabe, o quarto aqui é quase nosso closet, porque fica só os guarda-roupas, mas o berço e o quarto completinho, assim, foi uma coisa que eu idealizei, tipo, sabe, tão pequeno, no meio de tantas coisas, sabe? A gente tem um pouco, acho que são essas pequenas coisas, assim, que não falam muito pra gente, né? Tipo, a gente lê sobre cama compartilhada e tudo, mas tu pensa assim, não, vai ser fácil, vai dormir no berço, e daí, né, ou no quarto dele, e daí... Só que não funciona dessa forma, não é na prática. Na prática, tu levantar de madrugada 5 vezes. Que a criança acorda no tipo, frio. de hora em hora para mamar, sabe? Que tu tem que... É muito mais fácil tu só levantar tua blusa e botar a teta na boca da criança tá dormindo ali do lado
do que tu realmente, tipo, ai, levantar, vou sentar aqui na minha poltrona de Na amamentação. poltrona! Eu queria muito uma poltrona. Eu queria muito uma poltrona também. Catei muito uma poltrona. Ah, Ai, olha, sim, é verdade, a poltrona. Idealizava a poltrona no cantinho ali. E eu amamentando. Ai, gente, doce ilusão. Não, e se a gente pensa, as 3 crianças nasceram no inverno, né? No auge do inverno, assim. Sim! E, a única coisa que eu não queria era levantar no frio pra me sentar na poltrona. Exatamente. Ai, aquele vento nas costas. Ai, que nojo, sim. Não, é real, porque daí tem a hora, se é de 1 em 1 hora, né, que a criança acorda, porque às vezes é menos, né? No caso, só que daí é o looping, né? O looping eterno. Eu já falei com a Camila sobre isso em vários momentos ali de amamentação, né? Que é o looping eterno do bota pra arrotar. E aí tu tem medo que a criança se afogue, só que daí o arrotar, que era para ser uns 20 minutos, passa a ser 1 hora e já tá na hora dela mamar de novo. De novo. Então tu fica ali, entendeu? E tu não sai dali, saca? Até o dia que tu começa a chorar junto com a criança, porque não tem mais o que fazer, não dormiu, já virou 24 horas de mamar. O meu pós-parto ali, quando a gente veio pra casa, eu não sei quanto tempo vocês ficaram depois da cesárea, mas eu fiquei 2 dias, no máximo 1 dia e meio, eu lembro, foi bem rápido, porque enfim, tá o público tinha que dar vaga, a mãezinha tinha que sair, né, dar vaga pra outra mãezinha entrar, e aí ninguém me falou que a cesárea é uma cirurgia, né, a gente fica, tá. 7 camadas, né? 7 camadas. Mas alguém poderia ter pego na minha mãozinha, alguém, minha mãe também, que já passou por isso. E dizer, Mônica, é uma cirurgia. E aí eu comprei um sofá de pallet aqui em casa e eu pedi pro meu irmão, como foi correria, pedi, mano, passa pano, limpa a casa, a criança tá chegando, quando eu tava no hospital, né? E eu cheguei e não tava do jeito que eu queria, porque eu sou virginiana, né? E aí eu deixei a Maria Flor dormindo, assim, e comecei a levantar o sofá de pallet e não sei o quê, fazendo faxina e dararã. Óbvio que deu merda, né? Estourou os pontos, tudo. Foi horrível, infeccionou. E daí chorava junto com a Maria Flor. Olha, a recuperação ali da cesárea foi a parte mais difícil. Eu acho que foi uma extensão do... não tenho certeza que foi uma extensão do parto, porque foi a parte... Ao invés de eu ficar deitadinha ali esperando, não, fui fazer faxina, enlouquecida. E aí, geralmente, se tira os pontos com 7 dias, eu tirei com quase 20, né? Porque eles não cicatrizavam. Inclusive, eu até tenho a cicatriz até é mais aberta, porque foi bem onde estourou bem o ponto, sabe? As camadas de dentro não estavam cicatrizando. Foi horrível. Mas eu também tive um ponto que estourou, mas foi porque o Joaquim ficou 2 dias na UTI neonatal, porque ele não mamava, né? Não saía leite do meu peito, porque ele nasceu antes do tempo, né? Ele sofreu uma indução de parto, e daí, como não saía leite... O corpo não acompanha. Não saía leite, ele não comia. E daí eles ficavam assim, vai, mãezinha, tu tem que se esforçar, mãezinha, tem que dar de mamar, mãezinha. Eu falava, eu tô tentando. E daí eles não... Como não prescreveram no registro médico dele de que ele precisava tomar fórmula de 3 em 3 horas, eles só davam quando ele tava, tipo, hipoglicêmico, sabe? Então, foi indo assim... E até que ele, tipo, tava com a glicemia muito baixa, que ele não tava mamando no meu peito. Daí ele foi pra UTI neonatal. Só que daí eu podia ficar lá, né? Então eu ia, assim, toda dura, mal conseguia caminhar, cheia de ponto, né? E ficava naquelas cadeirinhas, que era umas cadeiras, tipo, muito duras. É uma cadeira muito ruim. Ficava lá e tentava... dar de mamar para ele e levantava sozinha, porque elas nem olham na tua cara, né? E daí eu fiquei nessa de indo, quando vê, tipo, estourou um ponto do meio também, sabe? Nesse tempo que eu fiquei lá nesse processo de cuidar ele lá na UTI neonatal, porque eu tinha medo também, um monte de criança peladinha. Tudo igual. Tudo joelho. Porque quando ele foi para UTI, ele estava numa sala. E depois, no outro dia, ele estava em outra. E daí eu já... Cadê meu filho? Já começou a me bater um desespero. Eu, ai, meu Deus, levaram meu filho. Mas, no fim, deu tudo certo. Agora, a gente saindo um pouco, né, desse lugar de parto. Vamos pensar nas crias já, assim, né? Um pouquinho como elas estão agora, assim. Eu tava...
essa noite eu fiquei pensando sobre as coisas, o que a gente poderia falar, né? Fiquei pensando muito que eu acho que a gente talvez tenha a gente está tentando dar uma criação para as nossas crias de uma forma um pouco diferente do que a gente viveu, né? Quando a gente era criança, assim. E me veio muito a questão da alimentação, né? E é muito louco, assim, tipo, as pessoas entenderem que tu não quer dar doce, que tu não quer dar refrigerante, que tu não, né, que tu quer esperar pelo menos um tempo, né? Acho que a Mônica já tá um pouco à frente da gente em relação a isso, né? Porque a Maria Flor já tá com 2 anos e 6 meses. É 6, né? Ou 5? É 9. Nossa, que... Isso, 2 anos e 9 meses. É, quase 3 aí. E eu e a Mayura, a gente já tá ali ainda no 1 ano, né? 1 ano e 7, 1 ano e 8. E que loucura que é isso, né? Tipo... É uma loucura. Eu acho que para vocês ainda isso não atravessa tanto, porque vocês pegaram um momento agora pandêmico, né? Que foi o boom do crescimento das crias, né? Que tipo, onde eles começaram a comer mesmo, veio a pandemia. Então não teve lugares externos, assim, as mãos, as opiniões, essas coisas que nos atravessam, né? Esse lance da alimentação me atravessou muito, principalmente dentro de casa, assim, né? Com a minha mãe. Acho que as mães, né, que nos ajudam, que são as nossas maiores redes de apoio, né? Elas também são as maiores difíceis assim de entender que a gente quer fazer diferente do que elas fizeram com a gente, que elas entender que o processo que elas fizeram com a gente tá tudo bem, foi um processo dela, era o que tinha na época e tá tudo certo, só que agora elas têm que respeitar o que a gente quer passar para as nossas crianças, sabe? Então, de todas as pessoas, acho que a minha mãe e meu pai, eu tenho uma tia minha que faleceu há pouco tempo, e tava até um pouco antes dela falecer, ela tava tentando dar refrigerante para Maria Flor, e era a nossa maior briga, assim. E a gente batia muito de frente, porque ela é filha de Ançã também. Então, muito louco isso, assim, em pensar o lance da alimentação, né, do que a gente quer passar para as crias. Porque ela vai acontecer, né, gurias? É uma coisa que a gente só tá postergando, assim. Mas quanto mais tarde, é o que eu penso, assim, porque aqui é maternidade real, sem hipocrisia. Maria Flor vai tomar refrigerante, vai comer doce, ganhou chocolate na Páscoa, tá ali a cesta de chocolate ainda, já vamos entrar em maio, tá ali a cesta, ela não abriu o ovo dela, mas uma hora vai acontecer, sabe? Então, as pessoas respeitarem isso, eu acho que é mais difícil, assim, eu acho mais difícil que também dentro de casa, é na rua, tu tá na rua, tá no parquinho, aí daqui um pouquinho, mamãe oferece, sei lá, um bis pra criança, e tu não sabe se aquela criança pode ter intolerância à lactose, sei lá, qualquer coisa, sabe? E não perguntam pra mãe, porque eu tenho muito esse cuidado, assim, de perguntar pra mãe da criança, ela come, ela posso dar? Geralmente eu levo alguma coisa, assim, pra Maria Flor, então eu sempre pergunto pra mãe, e as mães não fazem esse movimento, geralmente não é esse movimento para a mãe, já vai direto na criança. Uma vez eu estava até num centro espírita e uma mulher já foi botando bis na boca da Maria Flor, dei um tapa na mão da mulher, mas não foi um tapa, tipo, foi um reflexo, assim, tipo, minha cria, tá ligado? E aí a minha mãe tava junto, minha mãe queria com um buraco se abrisse, assim, tipo, por que tu fez isso? É só um chocolate, isso não é uma falta de respeito, mano. Já começou a discutir no centro espírita, mas para as pessoas entenderem. Hoje a minha mãe entende, hoje a minha mãe compra água com gás da Maria Flor, hoje a gente faz o suco da Maria Flor. Hoje a mãe pergunta, tu já jantou? Quando ela chega aqui em casa, minha mãe é chocolatra, né? E aí a minha mãe sempre tem chocolate, então a Maria Flor sempre vai na mochila. E daí a mãe fala, já jantou? Pergunta assim pra mãe se tu pode comer um pedacinho. Então é diferente. Mas eu tô há 3 anos vindo com essa, sabe? É difícil. Aqui no condomínio, né, nos passeios, assim, que a gente dá, as pessoas sempre têm isso, né, de oferecer. Mesmo, é isso, né, mesmo outras mães, assim, né, parece que a educação, né, é oferecer e não perguntar, né. Tudo bem até ali, né? Outro dia a gente tava brincando, a Aimee, enfim, achou uma menina que regula de idade com ela, né?
aqui no prédio, e aí elas estavam comendo uma bolachinha doce, e a Aimee come polvilho, né? Porque é justamente isso, eu procuro não dar essas guloseimas, esses lances assim, né? E aí eu disse, não, obrigada, ela não come doce, mas ela disse assim, filha, oferece pra amiguinha, né? O doce, assim, tipo, né? Não, né? E se ela tem diabetes, sei lá, qualquer coisa, né, gente? Qualquer tipo de problema, assim, né? Outras senhoras, assim, no prédio também oferecem. Normalmente eu aceito doce, mas eu deixo aqui, entendeu? Sei lá, passo pro papai, ou como eu, não sei, entendeu? Só pra não fazer a desfeita pra uma pessoa mais velha, assim, né? Ou que não é conhecida, né? Não tá acostumada, e eu faço isso, assim, mas de fato, a Aimee, ela come. Eu acho que o doce que ela come hoje com mais frequência, e ainda assim não é frequente. Carro, filha. Carro. E. Bibi. É isso, né, gente? É Momento isso. aqui do mamar. Eu acho que é açaí, assim, e não é tão frequente também. Ela come açaí, eu dou açaí pra ela, né? Quando a gente come, mas é de vez em quando, assim. E é isso, saca? No mais, realmente, refrigerante, esses lances assim. Eu tenho um pouco de uma guerrinha assim com a minha sogra, né? Porque, tipo, a minha mãe entende, sabe? Minha mãe e o meu pai super entendem, assim, de que não, ele não vai comer, então eles às vezes vão comprar coisa no mercado e eles falam, ele pode tomar esse aqui, esse suquinho, ele pode comer esse iogurte aqui, sabe? Então eles já sabem o que pode, o que não pode, né? Mas a minha sogra ela está sempre nesse tom de brincadeira, né? De é que é só uma bolachinha, é só uma coisinha. Porque quando o meu companheiro e os irmãos dele eram pequenos, a pediatra que eles iam falava assim, mas mãe, só um chocolatinho tem que dar para criança, tem que dar, sabe? Tem que leite condensado não tem problema, sabe? Umas coisas assim de tipo dela chegar a dar leite condensado na mamadeira bebezinho, sabe? Umas coisas assim. Que pra pediatra que eles iam, não era um problema, sabe? E isso era um pediatra meio que das crianças da família deles, porque a tia do Gabriel fala que ela falava também. Falava pra ele assim, é uma balinha, um chocolate, um pirulito, tem que dar pra criança, a criança tem que comer, sabe? Sim. Assim. Então, como é que elas vão ter essa outra cabeça se quando elas tiveram criança, a pessoa que seria, tipo... Sim. Uma pessoa, uma autoridade de falar em saúde, fala que não tem problema... E é muito louco que, assim, também essa coisa da amamentação, né? Outro dia eu fui na dentista aqui no postinho e aí eu tava perguntando pra ela, porque entrou a pandemia e aí a prioridade... Na real, assim, a Aimee não tem um pediatra, né? Ela tem um médico da família que é do postinho. É esse médico que atende ela quando ela, né, tiver a necessidade ou no momento que as coisas estiverem mais calmas em relação ao Covid, ela vai eu pretendo levá-la num pediatra. Mas aí eu me lembro que a dentista falou assim, em relação à amamentação, ela disse, mas quantos anos a tua bebê tem? Eu falei assim, ela tem 1 ano, na época ela tinha 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, ela disse assim, mas 1 ano e 6 meses é quase 2, já não precisa mais estar mamando, né? É uma profissional da saúde, entendeu? E aí o cara fica pensando assim, eu só olhei, tipo, what? Quê? Oi? E, enfim, né, a gente ignora, releva. Já diferente da minha avó, que fala que o Joaquim tem que mamar até e o Tomás, que é o filho da minha prima também, que eles têm que mamar até uns 4 anos, não tem problema. Daí eu falo assim, vó. Calma, vamos conversar. Eu lembro que eu com a Camila, às vezes, eu grávida, e a Camila engravidou 1 mês depois, né, cara? E 1 ano depois. Mas eu lembro que eu grávida, a gente brincava assim, nossa, Camila, olha ali, imagina essas crianças, uns cavalão, tudo enorme, 3, 4 anos, só puxando a nossa blusa, porque é isso, né? Eles têm autonomia, tu só vira uma teta ambulante. E chegando por baixo pedindo mamar, e aí quando tu pensa assim, 4 anos, porra, é uma puta de uma criança, sabe? Mamando ali. Tá, tudo bem se a mãe optar também, é sobre isso, sabe? Mas é que a avó, imagina, tem que mamar até aos 4.
Mas daí tu pensa que nem precisa ser tanto, né? Quando a Mônica vem aqui em casa, porque a Maria Flor já não mama desde os 6, né? Desde os 6. E o Joaquim tá com 1 ano e 8 e ele ainda mama. Então, quando a gente às vezes se vê, ela fica apavorada. Porque eu tô só sentada no sofá, o guri vem, levanta a minha blusa e ele tá com uma mania de pegar minha teta e apertar, porque uma vez eu apertei e mostrei pra ele que saía. Então, agora é o caminho sem volta. Sim, a gente ensina nunca mais. E ele aperta, assim, até que vem sair e vai lá. E é uma coisa, assim, meio que é dele, né? Mesmo Sim. que tu tente, assim, tipo, filho, é a teta da mamãe. É meu corpo. Agora não. Ele vem e ele tem essa coisa da sensibilidade, daí fica molhado, ele bota a mão e quer sentir. Ai, meu Deus. E é mamando numa teta e a mão embaixo da blusa na outra. É, isso pra mim é bem intenso. Eu tava lendo em um post do Instagram e tal, de uma especialista nessa coisa de amamentação, e ela falando sobre o sintonizar o mamilo, né? Porque a Aimee tem esse costume. Ela fica mamando e passando a mão na minha barriga, ou com o dedo no meu umbigo, ou, né, entre todas essas opções, ou todas as opções, como agora, por exemplo, que ela está mamando, mexendo no meu mamilo. E tem um mamilo que me dá muita agonia, desespero. Ó, como agora que eu tô falando que não, e ela tá chorando, porque ela quer. Porque isso acalma eles, mas também tem um lance físico. Aí essa mulher tava falando, né, escreveu sobre, que é o quê? Quando a criança fica ali mexendo no mamilo, estimulando, o jato de leite e o fluxo aumenta no seio. E aparentemente as crianças nascem sabendo disso, né? Porque elas vão lá e ficam nessa sintonia do mamilo. E aí ela dava dicas e tal, assim, eu achei isso de madrugada, eu falei, uau, que maravilha saber aí das dicas, né? Pra tirar, sim, porque de fato essa coisa do corpo, né? Do nosso corpo e do corpo que eles entendem que é deles, é bem complicada, né? Oi, meia aí, gente. Reclamando porque eu não tô deixando, entendeu? Sintonizar o meu mamilo. Sim, e é isso, é bem o que tu falou, tipo, ela tá ali estimulando e teu corpo vai produzindo mais leite para ela. Exatamente. Né? A Maria Flor, ela parou de mamar. Eu não queria que ela parasse de mamar, e até eu fiz o processo inverso de tentar voltar com que ela mamasse de novo, mas não aconteceu. Eu voltei a trabalhar quando ela tinha 4 meses e ainda fiquei dando de mamar mais 2 meses, mas enfim, a mamadeira venceu e foi muito natural, porque teve um dia que eu falei mamar, ela disse não. Eu, tá, hoje ela não quer. Aí no outro dia também não queria. Aí dali uma semana, não, agora tu vai mamar. E botava a teta na cara da criança. E nada. E ela disse, não quer. Não, ela não quer. Ela fazia tipo, sabe, de não, né? E aí eu respeitei também, sabe? Mas eu nunca vou esquecer que ela parou de mamar em fevereiro. E no Natal, no dia do Natal, ela pediu mamar. Ela já tava andando, daí ela veio por baixo, assim, do meu vestido, no dia do Natal mesmo, naquele ano. A gente tava lá, assim, um pouco antes da ceia, e ela pediu mamar e mamou, assim, ficou, sei lá, meia hora mamando numa teta, largou, pegou a outra, e depois nunca mais. Aí teve um dia que ela viu o Joaquim mamando também, né, Camila? Eu falei, a Maria Flor tá querendo mamar. Porque, assim, o Joaquim, ele é 1 ano mais novo que a Maria Flor, mas ele tem o mesmo tamanho, praticamente, né? O guri, olha. E aí a Maria Flor ficou olhando pra ele, tipo, bate um baita de um guri, né? Da minha idade, eu não mamo lá. E aí ela até não chegou em casa e pegou aquilo. Ai, mas eu acho que nem quero. Ela dizia, né? Nem quero, né, mãe? Eu, se não quer, não quer, né? Aí agora, esses dias, ela tá até pegando a teta e disse, não, tem que pedir pra mãe. Porque é isso, né? É o nosso corpo e mostrar pra eles, né? Que, tipo, a gente tem direitos ainda, né? Pelo menos eu falo isso com a Maria Flor porque ela não mama mais, mas esses dias ela foi tentar pegar, assim, e daí eu falei, eu tentei tirar da mãe, né? Tu não mama mais e tal, tem que perguntar. E ela falou, tem que perguntar, tu tem que perguntar. Ela falou, tá, então tá. Porque é difícil esse processo na cabeça deles também. Sim. Por mais que ela não mame, né? Ela entende que, tipo, é dela, sabe? Essa identidade mãe que a gente assume, né? Que, tipo assim, é muito difícil também para eles entenderem que o nosso corpo também não é uma extensão do deles, né? Sim. E também para as outras pessoas, né?
Porque é isso, se tu tá sem a criança, que nem ontem o Joaquim tava com a minha mãe, e eu e o Gabriel, a gente passou no mercado, e daí a mulher do mercado, ai, a criança, sabe? Tipo, como se tiver... não se vê mais a pessoa só, né? Tua identidade mãe é muito maior do que tu ser só a Camila. Isso, para mim, foi um processo que eu acho que eu ainda estou em processo, principalmente agora na pandemia, em que eu não estou trabalhando, né? Tipo, não estou saindo de casa para trabalhar, não estou fazendo o que eu faço, assim. E então eu, tipo, tô na rotina 100% mãe, né? Então essa identidade, assim, fica muito mais forte e que loucura que é tu pensar que as pessoas te olham e te veem já ver a criança, né? É isso, de tipo, ver sozinha, te perguntar cadê a criança. É muito louco isso, assim, né? Tu perde um pouco a tua identidade solo, né? E tu vira a mãe. Sim, eu penso muito sobre isso que tu trouxe, Camila, de que a maternidade é colocada num lugar de santidade, sabe? E aí as tuas vontades, eu, Mônica, não a mãe Mônica, a mãe da Maria Flor, né? Porque é isso, quando a criança nasce, as pessoas te olham e falam, tu sabe, né, que tu não é mais a Mônica, agora tu é a mãe da Maria Flor. E eu lembro que mesmo sem saber, eu sempre questionei isso. Eu disse, não, eu sou a Mônica. A mãe Mônica, a mãe da Maria Flor, é a mesma pessoa, só que a gente faz várias outras coisas também, né? Então, as pessoas colocam a gente num altar, assim, né? Eu penso muito... Eu sou uma mãe solo, né? Desde quando a Maria Flor tem 18... Desde que a Maria Flor fez 18 dias de vida, o pai dela resolveu abandonar a paternidade dele. E aí veio a mãe Mônica Sol. E que é um lugar bem difícil, assim. E por eu não querer abrir mão dessa Mônica, de que sempre foi do corre, rolezeira, trabalhadora, é bem difícil, assim, para as pessoas enxergarem também essa Mônica, sabe? Porque uma parte da sociedade te olha como uma pessoa descolada, né? Porque ela dá rolê, ela faz as coisas dela, mas que, na verdade, ela é uma pessoa com consciência de que ela tem as vontades dela e com uma rede de apoio muito boa. De que a criança tá com alguém para aquela mãe poder sair, aquela pessoa, a Mônica, poder sair, né? E é isso, assim, as pessoas te anulam as tuas vontades, o que tu sabe fazer, né? Vocês que são artistas, né? Então, todo o teu corre antes de ser mãe parece que é anulado porque as crianças nasceram, né? E não é sobre isso. E é muito louco porque, tipo, é muito difícil fazerem essas perguntas pro pai, né? No caso, tipo... Ninguém faz. O pai do Joaquim é super presente, a gente tá junto, né? Só que, tipo, ele é um pai que faz o que tem que fazer, mas ninguém pergunta. Tipo, se ele vai trabalhar, ninguém pergunta com quem que o Joaquim tá, mas quando eu ia fazer um show, e o Joca tá com quem? Quem que ficou, sabe? Uma necessidade de perguntar isso pra mãe, né? E fico também, às vezes, pensando, será que eu já não fiz isso também, né? Porque quando a gente não tá nesse lugar, a gente também nem pensa, né? Provavelmente eu já devo ter perguntado pra alguma mãe assim, tá, e com quem que tá a criança, sabe? Mas hoje a gente entende muito que a gente é vista, tipo, muitas vezes, às vezes eu tô escrevendo as pessoas pedem uma mini bio, pedem alguma coisa, eu já tô escrevendo, daqui a pouco artista, não sei o quê, e mãe. Porque mãe. A gente também, às vezes, internaliza muito isso, né? Mas é difícil, é difícil. Tu sabe que uma vez eu tava num rolê, acho que era um slam até, e aí eu fiz a pergunta pro pai. Eu me dei o direito de fazer isso. Ele foi brincar, assim, ele foi bem escroto, na verdade, até o cara, de que eu recém tinha ganho a Maria Flor, e a Maria Flor não tava comigo, assim, e, enfim, assim, eu voltei o meu peso, eu tava amamentando, eu voltei meu peso muito rápido, emagreci muito, e daí ele fez uma piada, assim, eu falei, tá, mas e o teu filho tá com quem? O teu filho tá aqui no rolê, e eu e a mãe dele, a mãe da companheira dele, a companheira dele, né, no caso,
a gente ficou grávidas juntas, então as crianças regulavam, né? Falei, tá, mas e o fulaninho tá com quem pra te estar aqui? Dele, porque os caras, eles não esperam que tu faça essa pergunta. Os homens, eles não esperam que tu faça essa pergunta, porque tu tá com a mãe. E esse espaço de rolê, assim, né? Eu fico lembrando quanto que eu não julgava de olhar as pessoas, assim, em bar também. Quando tu leva a cria, né? Quando tu leva também pro rolê, tu leva, sei lá, enfim, dependente de onde tá. Quando tu leva a criança, e quantas vezes eu não olhava assim, pensava, meu Deus, como é que essa mãe, esse pai tá com a criança aqui? E que é a gente levando, né, antes da pandemia, as crianças pro pagode, pro boteco. Dormindo nos carrinhos, nos colos das pessoas. É isso. Saudade. Mas sim, esse julgamento, ele vem... Porque ninguém nos fala, né? Eu fico pensando assim, eu tenho uma empatia muito grande agora, depois que eu me tornei mãe, com a minha mãe, né? De que, enfim, ela criou dois filhos, depois adotou mais 2 crianças, quando eu e meu irmão nós já estávamos grandes. Então, segurar essa onda aí, né? Eu falo, meu Deus, como é que conseguiu, né, mãe? Mas a gente não tem essa empatia até ser mãe. Pode ser um maior clichê e eu respeito todas as mães que não queiram ser mães também, mas uma mãe entende a outra, sabe? E o lance de julgar, a gente julga o tempo todo, mas depois que tu é mãe, minha filha, eu não julgo mais mãezinha nenhuma, quer fazer, quer dar doce, não julgou, deixar a criança espelhar no mercado, é isso, sem julgamentos. Eu só olho para a mãe e com aquele olhar de eu te entendo. E vai ficar tudo bem. Eu entrei até num estado de não julgar mães que também abandonam, sabe? De tipo Sim. assim, porque o pai nunca é julgado, né? Por abandonar Sim. e tudo mais. Eu fiquei esses dias pensando assim, o quanto que deve ter de mãe que só quer assim, ó, tipo, beijo, tchau, pode ficar com a criança. Não quer, sabe? E imagina o quanto que essa mulher, normalmente, quando acontece, o quanto essa mulher é julgada, né? Ou Sim. quando, tipo, a criança mora com o pai e pensa, por que não tá... Por que tu não tá morando com a mãe quando os pais se separam, sabe? Sim. Esse lance que a Mônica falou, né? Aí puxando aqui, tô ouvindo, né? Puxou de colocar num pedestal, né? É também uma forma de controle, na real, né? De controle dessa mãe, né? De controle dessa pessoa, desse sujeito que cumpre a função social de mãe, né? É total isso, assim, né? É um lance de controle para deixar a pinta ali e aí a serviço somente disso, né? E aí a tua subjetividade toda, tipo, lendo sobre puerpério e tal. Baby, 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 Lendo sobre puerpério, baby, baby. Tá, vamos retomar aqui a linha de raciocínio. Enfim, fiquei pensando também o quanto que a gente não fica se tolindo, né, em cima dessas imagens, assim, e desse lugar que nos colocam, saca? Porque eu me travo várias vezes antes, né? Antes mesmo de julgarem com esse receio, né? Justamente de estarem julgando, mas por saber que eu e o Hércules somos artistas e certamente isso que vocês falaram, não existe a mesma cobrança, né? Não existe a pergunta se ele vai participar de uma live ou etc, etc. Né, com quem ficou, né? Como é que faz daí, né? E mesmo a interrupção, alguma coisa assim, né? Isso do colo, do TT, não vai ter para ele, né? Sim. Provavelmente, né? E isso é foda de pensar, né, esse lance. Eu li um outro texto também esses dias falando sobre a autonomia, né. Perda da liberdade eu acho que é meio forte, mas eu acho que perda da autonomia é real, é fato, né. É isso, fato. Né? A perda da autonomia Total. é o que mais. Porque é isso, a gente pode pegar a criança e de repente, se o trabalho permite, se nosso trabalho é esse artístico, tem ali a rede de apoio, a gente consegue, né? Consegue administrar, né? E realizar, e ok. Agora, o lance da autonomia é justamente esse, né? Eu amamento ainda. E aí?
Aí eu tenho tempo aquele de casa, porque senão meu peito começa a vazar, começa a inchar, começa a me doer, eu tenho que ter um tempo pra tirar, enfim, todas essas coisas, assim. Eu acho que pra mim, assim, o que mais bate é esse lance da perda da autonomia, saca? De poder ir lá, não sei aonde, ali, nananã, e não ter que dar satisfação, né? Sim, e ter um horário pra voltar e tal. Isso. Não, Sim. e fora que, tipo assim, por mais que a tua rede de apoio seja muito boa, assim, né? Que nem eu tenho a minha mãe aqui perto, que sempre ficou junto, né? Quando eu morava em Porto Alegre, a minha sogra. Antes da pandemia, né? O Joaquim ficou com várias pessoas, assim, os dindos, amigos, assim, não tinha esse problema, né? Mas tu também, às vezes, é a culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa por tudo. Era aquela coisa assim, eu combinei que o meu ensaio era até as 9 e o ensaio foi até as 9h30, e daí tu já começa a ficar nervosa porque tu combinou com a pessoa que tu sairia, né? Daí tu já começa assim, tu já não tá mais também focada no que tu tem que fazer porque tu tá pensando nisso, assim, né? É uma loucura, assim, quando o Joaquim era pequenininho, eu voltei a trabalhar muito cedo, né? E daí, quando ele tinha 2 meses, eu acho que foi a minha primeira turnê que eu fui viajar de avião, foi a primeira vez, e ele foi junto comigo, né? Foi ele, foi minha mãe junto, assim. E eu me lembro que, tipo, terminava o show, eu já corria pro hotel onde a gente tava, pro hostel, porque, tipo, eu ficava nervosa, pensando, mas eu poderia ter aproveitado um pouco mais, poderia ter ficado um pouco na festa, sabe? Porque ele tava bem, ele tava com a minha mãe, mas tu fica, né, pensando, não quero dar trabalho pra pessoa, não quero... Sempre acho que tá um pouco nisso, assim, né, dando trabalho, assim, eu vejo muito pela minha prima, né, minha prima, ela trabalha de casa ou fica só em casa desde que o Tomás nasceu, que é o filho dela, e toda vez que ele tem que ficar com alguém para ela fazer minimamente alguma coisa, e essa pessoa é só a mãe dela, ela já fica muito nervosa. Ela já fica assim, vai incomodar, vai atrapalhar, ele vai chorar. E tá tudo bem também chorar, né? Tá tudo bem a criança. Crianças choram. Crianças choram. A gente sente um pouco fica nessa ansiedade, nessa culpa, assim, né? Um pouco assim de tipo, será que tá bem? Será que não tá? Será que... Que nem o Joaquim tem muitas questões pra dormir, ele acorda muito de noite, e às vezes a minha mãe pega ele pra dormir lá. E eu fico, daí eu não durmo direito pensando, será que ele dormiu bem? Será que... é uma eterna ansiedade, né? É muito louco isso, porque agora, né, teve o início da pandemia e tal, fechamos agora, né, 1 ano e alguma coisinha, enfim. E aí, eu fui chamada para um trabalho, que não estamos em tempo de recusar trabalhos, né, fora, 1 semana, né, tendo que sair de casa e tal. E, na real, foi o melhor momento na rotina da Aimee. Porque eu sempre ficava pensando, meu Deus, mas eu vou sair, tenho que me organizar pra sair, mas como é que vai ficar o leite, nananã. Olha, ela comeu com o pai dela, passeou com o pai dela, se aproximou do pai dela, eles se aproximaram e aprofundaram a relação deles, sabe? Assim como eu descobri também que ela tem outros jeitinhos de dormir e ela pôde descobrir outros jeitinhos de dormir. E isso é muito foda, né? Porque daí a criança, ela justamente quando a gente começa a se afastar, porque não é uma coisa abrupta, né? Nós não vamos sumir durante 1 mês e depois voltar de novo. Opa, tudo bom, coração? Não é isso, né? É algumas horas num dia que eu vou sair, no final do dia eu vou voltar, enfim, a hora que for, e eu vou estar ali disponível, né? E a criança, e ela ficou super bem, e na real fez muito, muito bem pra mim. E uma mãezinha bem faz bem a uma criança. É o meu lema, é o meu lema. É isso, né, cara? Porque me fez muito bem e eu tenho a necessidade de sair para trabalhar, porque se eu estou em casa, o comportamento dela muda, a manha é muito maior, etc, entendeu? Agora ela tá meio gripadinha, assim, resfriadinha, tá uma coisa, né? Elas ficam, né, manhentinhas e tal. Os grude. Sabe? Mas é uma coisa muito pontual também, assim, nada de muito, né? Sim. Mas é real, assim, né? Perceber as nossas necessidades para que a criança ganhe autonomia, né, meu? E eu acho lindo isso, saca? Eu achei muito especial, valioso, assim, descobrir. Sim. E é o bagulho na prática, né, mano? É na prática, É na prática, até eu lembro. Como é que é? É tentativa e erro, é isso. E acerto.
Ia ser. Eu lembro que a Camila tinha voltado a trabalhar. O Joaquim era bem pequenininho, assim. E aí ela. Ai, tu pode ficar com o Joaquim pra mim hoje, não sei o quê. Acho que ele sai da Turu. E eu fui pro apartamento. E ela me deixou uma lista, assim. Eu falei, calma, sabe? Tipo, vai ficar tudo bem, gente, vai ficar bem. E foi difícil, realmente, assim, pra ele dormir, porque cada criança é uma criança. E eu falei, ele chorou quando ela chegou. Não, ele chorou, aconteceu isso, aconteceu. Ela chegou, ele tava de banho tomado, tava dormindo, de algum jeito ele tinha que dormir e dormiu. Mas é porque a ansiedade também, né, de estar longe deles. E quanto menor, eu acho que quanto eles menores, a gente fica mais ansiosa ainda, né? Eu, como sou mãe solo desde quando a Flor praticamente nasceu, eu nunca abri mão de ser das minhas vontades, sabe? De ter as minhas vontades. Então, a minha mãe, a vida inteira, pedindo neto. Quando eu engravidei, ela enlouqueceu demais, assim. E aí enfim, ela era muito desejada, a Maria Flor, pela minha mãe, assim. E aí, minha mãe tá sempre comigo e tal. E hoje a Maria Flor, ela praticamente passa quase todo final de semana com a avó dela. Para minha mãe e para Maria Flor também, porque elas amam. Mas no início isso foi bem difícil, assim, tipo, dormir na casa da avó e depois voltava. Dormir na casa da avó 2 dias e voltava. Mas é um processo de que a gente não pode, assim, deixar de insistir, de que a gente tem as nossas vontades, né? Porque faz bem pra gente, que nem fez bem pra ti, né, Mai, sair um dia para trabalhar, ver gente, pegar o ônibus, mesmo que a gente esteja nessa loucura aí de pandemia. A gente volta renovada e eles também, sabe? Porque daí eles voltam cheios de saudade, aquela coisa, e outras descobertas com eles, porque é o que a minha mãe sempre fala, uma criança com a mãe é uma criança, sem a mãe é outra criança, né? A mãe, aquela coisa toda, não tem quando a gente tá perto. Real. É isso. Aí minha mãe, pronto, chegou tua mãe, né? Já começa a fazer mãe, já... Sabe? Minha mãe também fala isso. Aí Pronto, chegou a mamãe. E eu lembro, tem uma irmã de 9 anos, né, gente? Ela é um bebezão, assim. Eu lembro que ela era menor, assim, 5, 6 aninhos, e ela já tinha essa coisa de ser muito diferente, assim, de quando a minha mãe tava junto e de quando a minha mãe não tava, sabe? E eu sempre falo, nossa, mãe, a Rosana aí já mudou o comportamento, eu ficava muito puta, sabe? E agora eu entendo por quê, sabe? É muito louco, assim, a empatia, né? Vem de encontro de novo. Muito, eu sinto um pouco, assim, essa diferença também do Joaquim pré-pandemia, né? Que ele era, tipo, claro, ele tinha uma outra idade, né? Eles vão mudando conforme vai passando o tempo, mas pré-pandemia ele era solto, ele ia, ele, sabe? Porque era isso, ele tinha isso de eu não estar em casa o tempo todo dia eu saía, né? Então ele era um pouco mais solto, mais aberto às outras pessoas. E agora com a pandemia, assim, é mamãe, até porque aqui eu não saio para trabalhar, né? Tipo, eu não saí nenhum dia de casa, assim, para trabalhar. O que acontece, às vezes, ele vai para minha mãe, para eu poder fazer alguma coisa em casa. Mas são horinhas, né? Então, é muito louco, assim. Eu tenho essa necessidade de querer voltar a trabalhar fora. Mas tá difícil. E olha, gurias, eu acho que a gente tem bastante caldo. Foi muito bom conversar com vocês. Muito bom a gente dividir um pouco dessas histórias. Né, Aimee? Ela tá dando tchau, mas a câmera tá mais pronta. Eu não tô vendo vocês. Mas, sim, eu acho que é muito importante a troca da maternidade com pessoas da nossa geração, sabe? Eu e a Camila, a gente conversa muito sobre isso, assim, de trocar. Claro que as nossas mães nos ajudam muito, mas, assim, pessoas com crianças, com a gente, com a nossa geração de agora, com a informação de agora, sabe? E é sempre muito bom trocar com vocês, com certeza. E também mulheres pretas, né? Que é uma maternidade ainda um pouco mais real do que a gente ainda tem várias amigas, né? Com certeza. Mais ou menos a mesma idade, mas é diferente a relação mãe preta, né? E sim, muito.
E não nos excluírem, né? Eu sempre penso muito isso, assim, saindo um pouco da maternidade, mas com certeza juntando, porque a maternidade, ela, depois que ela vem, ela faz parte da gente. E até esses dias eu tava vendo um memezinho no Instagram que era o que fazer com pessoas que não gostam de crianças. Não fiquem com pessoas que não gostam de crianças, porque elas são nossas extensões, né? E eu noto, assim, que a relação de pessoas pretas, principalmente de mães pretas, e de mães pretas que não têm filhos pretos ou, né, filhos com pessoas não pretas, as pessoas nos excluem, né? Então, isso toca num lugar muito dolorido, assim, que às vezes a gente não se encontra com as migas pretas, as mães pretas, porque, tipo, tem uma relação afrocentrada e pensam totalmente diferente, e eu não posso trazer a minha dor, e eu ainda continuo sendo uma mãe preta, né? Ainda continuo tendo a minha maternidade preta, né? As minhas dores, a Mônica. E claro que vai ser outro tipo de atravessamento que eu vou ter com a Maria Flor agora, e mais lá na frente, mas eu ainda continuo tendo a minha maternidade, eu ainda sou uma mãe preta, né? E é onde eu encontro esse abraço, né? Esse acalanto. Por isso que eu troco muito isso com a Camila, assim, a gente consegue trocar muito isso, assim, porque às vezes não tem espaço, sabe? A gente não tem espaço, às vezes, nem com os nossos amigos. Imagina com outras mulheres pretas, assim. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui. Muito obrigada, Laura. Isso é um presente muito grande de Dia das Mães mesmo, de verdade. E principalmente por todas vocês serem minhas amigas, né? E a gente conseguir conversar não só sobre maternidade, mas sobre vida, sobre correria, sobre trabalho. Sobre BBB, né? Sobre vinho de noite, enfim. Muito obrigada. Ai, desculpa, a gente tô com um olho no peixe, outro no gato aqui, interagindo com a berinjela, o pepino, que tá aparecendo na televisão, que tem que repetir os nomes. Obrigada por esse encontro, por esse momento de escuta, né? E troca. Eu agradeço também por ter vocês perto. Várias vezes procurei, né? A Camila e a Mônica na hora do desespero. Sempre tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Oi, filha. E elas prontamente mesmo, é isso, né, com as suas dificuldades, dores e alegrias, e agora saberes, né, é isso, né, de mãe, me ajudaram sempre, me ajudam sempre, né. Já chegou esses dias uma sacola aqui de roupa da Maria Flor. Passear, filha? Ah, meu Deus. É isso, gente. Todos obrigada. Queremos, vamos fazer todo mês de maio. Cada dia uma pauta. Então tá, gurias. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura, também, por ter feito esse convite aqui. Adorei. Então, para lembrar que a gente tem um Pix, se alguém gosta muito do Sorocast, gostou muito desse programa, lembrando que o Pix é lauralima21@gmail.com. E quando essa pandemia passar e a Laura disse que vai pagar uma ceva, 1 litrão para cada uma de nós, ou acabar ficar com a criança. É sobre isso. Ou a gente leva as crianças tudo junto e já era isso, já era. Então tá, gente. E ela dá aula de funk com o Bruno, gente. Tá. Pronto. Tá. Imagina essas crianças tudo junto. Ai, eu quero muito! Sim. Então tá, gente. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Beijo, esse foi o Sorocast especial de Dia das Mães. Valeu!